Bom dia. Birro político do MPLA reúne amanhã para abordar a preparação do Congresso. Padre Pio Akusanga considera que a região sul está à beira de uma crise humanitária por falta de chuva e apela ao governo a agir. Sindicato dos Enfermeiros ameaça paralisação geral caso o governo não reabasteça hospitais com medicamentos até o próximo mês. Ao vivo em 3, 2, 1. Sejam todos bem-vindos ao nosso especial entrevista. Produção de conteúdo digital, filmes comerciais, documentários, reportagens, cobertura de eventos e transmissão ao vivo. Temos estúdio e equipamento moderno. Planalto Digital Studio. O Birro político do MPLA vai reunir-se nesta sexta-feira, dia 22, em Luanda, para apreciar a situação política, econômica e social do país, bem como questões sobre a vida interna do partido. O encontro vai decorrer no Complexo Futungo 2, sob orientação do presidente do partido, João Lourenço. Entre outras, a reunião ordinária deverá aprovar os programas de atividades, bem como abordar o nível de preparação do 7º Congresso Ordinário da OMA e a preparação da 6ª reunião metodológica nacional de organização do trabalho do partido. Os congressos, quer do MPLA, quer da OMA, estão agendados para este ano. O conclave da OMA, que deverá ocorrer com candidata única, está marcado para o mês de março e o do partido, que deve ocorrer em novembro, também tem o presidente João Lourenço como candidato único. Vaticinava-se no início do mandato de João Lourenço que o MPLA mudaria a prática de candidato único, dado as críticas desde a falta de democracia, a promoção do nepotismo e entre outras críticas que o mesmo fazia contra o seu antecessor José Eduardo dos Santos. Entretanto, ao fim de 3 anos à frente do partido, João Lourenço não conseguiu ou nada terá feito para alterar a tradição de candidato único no seio do partido. A falta de chuva que se registra nos últimos tempos na região sul do país está a tornar o custo de vida dos cidadãos cada vez pior, que já levou aquela população a decretar fracasso ao período agrícola 2020-2021. Na província da Huila, por exemplo, a falta de chuva está a levar os pastores a descolar o gado para outras regiões, caminhando vários quilómetros a pé. Segundo o padre Pio Akusanga, pároco dos Gambos e ativista social que falava à Rádio MFM, a situação é calamitosa e trágica. Por causa disso, confirma que há muita gente a abandonar a zona. A viagem é tal que muita gente carregou com o seu gado bovino para as zonas de transumância. E é a primeira vez na história que vemos rebanhos e rebanhos de cabras, as cabras e as ovelhas, também a serem levadas à transumância. É uma situação calamitosa. As cabras, em geral, se alimentam de folhas esparsas, de espinheiros, de qualquer vegetal rastejante, mas nas zonas de origem já não há nada disso. Então, as cabras também estão a ser levadas pelos pastores às zonas de transumância. As consequências para a comunidade humana na região centro-sul de Angola poderão se adivinhar trágicas. Poderemos em breve, a partir de fevereiro, março até abril, estar perante uma grande crise humanitária. Esta crise humanitária de grande envergadura exigirá uma resposta à altura, porque as vulnerabilidades já estão acumuladas na maior parte das 3 províncias, na Huila, Namibe e Cunene. Só outras províncias é que não tinham este grande problema da estiagem. Agora, todas essas províncias do sul de Angola estão afetadas pela estiagem. O pároco pede ao governo para que haja com urgência de formas a evitar uma crise humanitária. E ainda não vemos grandes movimentações, diríamos assim, do setor público,
do setor privado, bem, o setor privado depende mais do público. A gente fala de governadores, de ministros, de responsáveis a mais alto nível, para se fazer um assessment, um levantamento antecipado e se trabalhe, diríamos assim, a montante, tanto de forma antecipada, se trabalha a montante o problema das consequências da estiagem. Já era sem tempo que equipas deveriam estar no terreno, não só olhar para as eventuais consequências trágicas, e há já muita gente que não tem alimentos. Eu tenho exemplo de jovens, já são jovens que vêm pedir alimentos. As histórias de roubos a propriedades, enfim, são imensas. Muita gente a roubar um pouco de tudo. Alimentos, animais, enfim, bens industriais para poderem trocar, venderem e comprarem comida. Muita gente a emigrar. Na região onde estou, portanto, nos Gambos, já é muito jovem que está a furar a fronteira para ir às fazendas, mesmo com a cerca sanitária as pessoas estão a furar. E então, precisamos de facto de pensar como é que a nação pode ser célere em casos de tragédia iminente, porque há inação invisível, não vemos as pessoas a se mexerem. As culturas quase todas secaram. As culturas secaram, desde uma parte do Ambo, culturas de Benguela, culturas da Huila, o milho, maçango, maçambala, tudo secou. Em muito boa parte deste território, se cair chuva, só terá de se ressemear de novo, quase nada se poderá aproveitar, e eventualmente só se aproveitará o milho precoce, o milho de 3 meses e o feijão. Mas até agora nenhuma nesga de nuvem, daquelas nuvens gordas que nos oferecem esperança de que venham cair chuva. Já começamos com as novenas, estamos a rezar de verdade e ao mesmo tempo precisamos que os governantes pudessem agir já, porque a crise humanitária está iminente. Região Sul à beira de uma crise humanitária por falta de chuva. O Sindicato dos Enfermeiros de Angola adverte que deverá decretar paralisação geral caso o governo não reabasteça os hospitais com medicamentos e materiais até o dia 15 de fevereiro. Falando a Camunda News, o secretário nacional do Sindicato dos Enfermeiros, Afonso Quileba, descreveu a situação nos hospitais como de difícil controle pelo facto de os profissionais de saúde estarem a ser alvo de ofensas corporais por parte de amigos e familiares de pacientes por falta de medicamentos, sendo que os familiares dos pacientes pensam ser da vontade dos enfermeiros não administrar medicamentos aos doentes. Nós não teremos uma manifestação, mas o que está no nosso caderno reivindicativo é possível uma greve. Mas essa greve só poderá acontecer caso a entidade empregadora não resolver as questões ligadas ao caderno reivindicativo. E de fato do material gastável, material de biossegurança, alimentação, reposição dos índices salariais que tinham sido retirados no âmbito da reformação da carreira da enfermagem. São esses pontos que nós temos. E o gabinete provincial, nesta altura, respondeu o documento já no dia 15, mas essa resposta não satisfaz as intenções, as inquietações, não resolve o problema, porque é uma resposta que nós julgamos política. A razão pela qual ontem nós tivemos uma plenária sindical, onde apresentamos o documento, a resposta do gabinete provincial, e desse documento os presentes nessa plenária recusam a resposta, não aceitam, não acreditam, porque reconhecem ser uma resposta política e é vivida quase sempre. Vamos resolver, nunca resolve. O que se pretende é colocar os materiais na prática. E tudo que está ali naquele documento não tem hora, não tem dia, não tem quando, não tem período, não tem horizonte de repor as coisas.
está numa forma só de responder para um despacho. Então, foi essa razão que os presidentes concluíram de que até dia 9 do mês de fevereiro, que o processo completaria 21 dias, nós vamos a uma plenária sindical para a elaboração da declaração de greve. E como a lei dá previsão de que depois da elaboração da declaração de greve tem mais 5 dias para entrar na greve, até dia 15, ali sim, se a empregadora também não reagir em função disso, até dia 15, às 7 horas do dia 15, em todas as nossas cidades de Luanda, então vamos trabalhar esse processo de suspensão das atividades. Fala-se também que há enfermeiros a serem agredidos por alguns pacientes devido à falta de medicamentos. Há familiares desses doentes que não entendem que a culpa, de certa forma, não é dos enfermeiros. Exatamente. Esse é o pão cotidiano dos hospitais hoje de Luanda. No Kazenga houve agressões e quase sempre tem havido agressões. Em Viana tem havido agressões. Quase em toda a parte de Luanda, onde essas unidades sanitárias se encontram por parte de material, sofrem agressões sempre de pacientes, por parte dos familiares dos pacientes que ocorrem nessas unidades. Afonso Quileba acrescenta ainda que, apesar da dificuldade que os enfermeiros têm encontrado, os profissionais são obrigados pela direção das unidades hospitalares a mentir junto do público de que os hospitais estão reabastecidos. Uma das unidades sanitárias, ontem nós na plenária percebemos de que só abasteceram ontem porque uma das filhas de uma das administradoras do distrito aleijou-se e depois provavelmente seja entre do Kazenga que isso aconteceu. Sim. Né? Então, só abasteceram ontem porque alguém que os parentes fazem parte do aparelho do Estado aleijou-se e só se conseguiram a gestão da instituição, como para prevenir o seu lugar. Ainda dizer na técnica que sempre que aparecer uma pessoa ali, tem que dizer que tem tudo. Mas ele para trabalhar tem tudo, como é que se não estou a ver nada? O Sindicato dos Enfermeiros de Angola confirma que, caso não se reabasteça até o próximo dia 15 as unidades hospitalares, esses entrarão em greve. Muito obrigada pelo carinho da sua audiência. Já sabe que estas e outras você pode encontrar no portal da Camunda News. Camunda News, informação atualizada e cidadania.